O dólar disparou em 2020 com o aumento da incerteza, mas nos últimos 20 anos, quem teve a maior variação? A renda fixa, a inflação ou o câmbio? O Cafeína de hoje vai mostrar no longo prazo quem ganhou. Um estudo do INSPER revela que o segredo para bater o dólar no longo prazo é aplicar em investimentos ligados à inflação. E sugere também que essa classe de ativos é a melhor para preservar o seu dinheiro ao longo do tempo. E a Thaís Laporta mostra que menos de 1% das operadoras de planos de saúde estão dispostas a ajudar os clientes na crise. E no Pitaco, como entender a novela do petróleo. E galera, dá aquela força pra gente. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve. Ou se já tiver, compartilha com os amigos, com parentes. E aproveita pra deixar também o seu like, que ajuda muito a gente, né? E a gente fica feliz. A gente fica feliz. A gente fica feliz. A Priscila fica... Eu faço várias outras coisas. Cada like eu dou um pulinho. Dá um pulinho. E quando vocês não dão boas visualizações, nós dois ficamos muito tristes e não queremos passar a conta dos psicólogos para a nossa audiência. Muito bem, roda a vinheta. Bom dia, amiguinhos e amiguinhas! O que você fez no 1º de maio? Ficou em casa? Ah, dei uma descansada, né? Em casa. Tá todo mundo em casa. Muito bem. Agora, essa não vai ser a primeira e nem a última crise pela qual você pode passar. Claro que as intensidades são diferentes, mas crises acontecem. Sejam globais, internas ou até crises na vida pessoal. E uma forma de passar por qualquer solavanco sem sufoco é se planejar, traçar uma estratégia de longo prazo que seja capaz de proteger o seu patrimônio contra riscos. E é sobre isso que falaremos no Cafeína de hoje. A Priscila provavelmente vai trazer um gráfico lindo. Isso. É exatamente a gente começa com essa enquete. Quem ajudou muito a gente nessa apuração foi o Michel Viriato, que é professor de finanças do INSPER. Então o Cafeína de hoje foi inspirado até num estudo que ele fez. E Sam, eu achei legal que ele escreveu um artigo e ele começou o artigo fazendo uma Michel, enquete. Que é super parceiro aí. Ele nosso. é super. E eu errei a enquete. Você errou a enquete. Eu então errei. quer dizer... Eu sei que o Sam acertaria, mas e você aí? O que é pra fazer? Porque não dá pra entender. Parece que esse Isso, foi não desse. Não é. Quanto rendeu nos últimos 20 anos? Manja aqueles desenhos que você tem que ligar o personagem com o negócio. É a mesma coisa. Você tem que fazer os traços assim, ligar qual e qual. A gente vai dar tempo para... audiência, acho que eles já estão vendo. A gente tem as rentabilidades 193%, 232%, 966%. Quem é quem? Quem é quem? Quem rendeu mais? Renda fixa, inflação ou dólar? Para quem estiver ouvindo, só tô citando aí os números. Podemos colocar a resposta. Resposta na tela, ó. Ai, que lindo, Sam. Ficou lindo. Ficou bonitinho, né? Então, ó, maior rendimento aí nos últimos 20 anos, renda fixa representada pelo CDI, vou pôr o card para quem não entende muito bem o que é CDI, que a gente explicou já direitinho. Inflação no meio termo aí, 232%. E o dólar com a menor variação nos últimos 20 anos. Quem vê o dólar nesse ano acha que o dólar... que é o melhor. Né, não, tá porque o cara muito. olha, né? Mas aí também é o dólar colchão, que é o cara que comprou, cortou o colchão, pôs os dólares dentro, costurou e 20 anos depois foi ver. Mas aí teve aquele problema porque trocou a nota de dólares. Então, acho que você é muito nova, não sabe. Antes era carinha pequena e agora é carinha cabeçuda. Não sabia. Mudou. Quem tem que ir lá, não sei o quê. Tem um processo ali. Muito bem. Então vamos lá ver o nosso próximo gráfico. Olha, os gráficos hoje estão lindos. Quem que fez? Vamos acreditar. Daniela Arbex. Daniela Arbex, nossa artista de motion. Artista que está fazendo a bonequinha da Priscila. Isso, tá parindo. Tá parindo. Seguinte, qual que é a explicação? Vou dar uma explicação e depois você comenta. Sam, o que a gente tem aqui, então? Basicamente, toda essa pauta é para mostrar que a gente tem no longo prazo a inflação BRL é o dólar contra o real e a gente tem aqui o IPCA, a inflação, o índice de inflação oficial. E o que a gente vê é que no longo prazo a gente tem uma variação maior da inflação do que do dólar. O que o Viriato explicou? Ele falou que tudo tem uma ligação gigantesca com o dólar. Então a câmera que está nos filmando aqui é montada por equipamentos importados com tecnologia que sofrem influência do dólar. O caminhão que transportou essa câmera usa combustível, que também tem o seu preço atrelado ao petróleo, atrelado à cotação internacional. As peças do caminhão são feitas com aço, então também tem seus preços atrelados ao minério de ferro, que é matéria-prima para o aço. Tudo que é plástico
também usa derivados do petróleo, tá ligado também ao dólar, já que o petróleo segue cotação internacional, mesmo que a gente seja autossuficiente aqui na produção de petróleo. Trigo importado também afeta o pãozinho. Então, o que acontece? E os exportáveis também, né? Então, por exemplo, se eu produzo alguma coisa, sei lá, laranja, por mais que eu venda no mercado local, se o preço internacional subir muito, eu ou vou cobrar mais no mercado local ou eu exporto. Então, os exportáveis. Serviços, quer dizer, commodities, por exemplo, né, Sami? São exportáveis. É isso, minério de ferro e tal. Então, por exemplo, o paga caso do mais petróleo. para manter aqui. E você sabe o que? Pergunta para a Priscila, você sabe o que é este? Isso que eu pedi para você comentar. Que aqui é a crise Lula, 2002. Efeito barba. Efeito barba. Os meus companheiros foram lá, meus companheiros. Aí ele começou a despontar na eleição, o pessoal ficou com muito medo. Ficou com a toba 2002. Na mão. As coisas que você me fala. 2002, o pessoal ficou com muito medo. 2003, aí chegou em 2003. Chegou em 2003 e falou, olha, ele não vai fazer congelar salário, não vai congelar negócio, não vai acabar com a propriedade privada. Aí começou o barba. Mas a situação normal que a gente vê, então, Sami, aí, apesar desses momentos de crise aí que a gente vê, então, ali a gente também tem mais um momento de crise em 2015, né? Mas o que a gente vê é uma tendência aí de inflação acima do dólar, certo? Sim, mas também aquela ponderação que existe inflação em dólar. Por quê? Porque o que você comprava há 20 anos com um dólar, lá nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que agora. Então, esse gráfico é válido, obviamente, mas a gente pode ter essa crítica. Críticas são bem-vindas. Mas agora o que o gráfico... Isso daí, gente, é aquilo que o Sami sempre fala sobre o dólar tá na máxima cotação ou não, que é quando você considera a inflação nos Estados Unidos, a inflação aqui você não tem o recorde do dólar em reais nesse momento aí de turbulência, né, Sami? Você tem um recorde nominal, mas não real. Então, se você considerar a inflação dos Estados Unidos, como a inflação lá subiu menos do que a inflação aqui, né, Sami? A gente tem, então, um efeito aí na moeda. Vamos ver, então, aqui, ó, a gente tem o dólar versus a renda fixa. Então, a linha azul aqui é o dólar, a linha roxa é o CDI. O que a gente vê, então, o CDI, que é a taxa que representa aí o rendimento da renda fixa, parâmetro para renda fixa, subiu bem mais que o dólar. Aqui, sabe o que a gente pode dizer assim, é que o CDI, ele também, né, o CDI, a taxa Selic, eles também embutem a inflação, né? Embutem a inflação, e aqui, então, do dólar, a gente teria que fazer quanto rendeu os títulos americanos, se fosse fazer o CDI. Por que a gente está fazendo desse jeito? Porque muita gente no Brasil compra dólar e deixa parado. Mas se a pessoa estivesse investindo em títulos que remuneram em dólar os juros, não chegaria aqui. Não chegaria. Mas talvez subisse um pouquinho. Tá? Mas fica aí a reflexão. Bom, aqui então, Sami, o que a gente tem? O dólar versus o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA representado pelo IMA-B5 é um índice que a Ambima, que é a entidade que representa o mercado de capitais, tem o B2 também. Junta. Você conhece o B2? Bananas de pijama. É da sua época. Eu achei que existia, eu falei, não conheço. É o B1 e o B2. Ó, aí a gente tem aqui o IMA-B5, então ele reúne os títulos Tesouro IPCA, que são os títulos públicos atrelados à inflação, com um prazo inferior a 5 anos. Inferior ou igual a 5 anos. Porque você tem vários índices de IPCA a mais. Então eles fazem uma espécie de média para ver quanto rendeu. Muitos fundos têm o nome fundo IMA, então eles fazem isso. Por que rendeu? Primeiro, alguns venceram, mas aqui nos 5 anos muitos venceram, né, nesses 20 anos. Mas também a gente teve recentemente uma questão de queda nos juros. Quando cai os juros, os títulos, seja os pré-fixados quanto os pré-fixado IPCA, mais inflação? Os híbridos, eles sobem. Então tem isso. Agora, fazendo de novo, né? Então aqui vale o mesmo comentário também que a gente fez no outro, que você poderia ter títulos indexados à inflação em dólar, não chegaria aqui nem perto, mas seria um pouquinho maior. Exato. Então o IMA-B5 é tipo um Ibovespa do Tesouro IPCA, né, Sami? Podemos dizer isso? O Ibovespa é um pouco de forçação de barra, mas aqui pode tudo, porque você sabe, já que você estudou na Korea University, que o que o morto muito louco diz,
Dá para pôr um frame do Morto Muito Louco? Vou pedir pra Mandinha. Um framezinho. Great. We'll see you later, guys. Bye-bye. Bye-bye, ladies. We'll see you later. God, is this great or what? Okay, coming out. Bye. Vale. Então é que nem aqui nesse programa. O que Priscila Yazbek fala é lei. Você pode chamar do que você quiser, inclusive de Coroninha Voucher. Muito bem. Então vamos pro nosso resumo da Resumo ópera. da ópera. Então, Sami, aqui no nosso resumo da ópera a gente tem tudo junto. Todo mundo. Então a gente tem aqui dólar, a gente tem o IMA B5 representando o Tesouro IPCA, tem a inflação e tem o CDI. Sami, eu acho que uma coisa que é legal observar é que então no longo prazo você tem, por exemplo, o CDI, que é a renda fixa ali, que é a linha roxa, e a rosinha, que é o IMA B5, que são os Tesouro IPCA, rendendo muito mais do que inflação e dólar. Então, por exemplo, o pessoal vai lá ver o dólar subindo, quer investir em dólar. Vale falar que, por exemplo, CDI, renda fixa, você tem um risco muito menor. Sim. E no longo prazo está rendendo muito mais. Você tem que sempre, né? O binômio do investidor é risco e retorno. Aí tem gente que fala, não, mas também é prazo. Mas prazo a gente pode falar como risco de liquidez. Então, teoricamente, quanto mais risco, maior o retorno. O IPCA+, é um título bom para quem pretende ficar até o final e manter o poder de compra. A especulação com IMA é perigosa, porque as taxas estão variando. Especulação é vender antes do vencimento. Você né? ficar comprando porque você acha prazo. que vai mexer. Isso, mas no longo prazo faz sentido. Agora, a gente tem um reflexo muito grande de todos os gráficos que a gente viu pelo cenário econômico. A gente teve taxas de juros altíssimas no Brasil, que pega esse histórico. Agora, a taxa de Selic, por exemplo, deve cair para 3,25. Então, vai ficar baixinho. O IMA, que eu estava olhando, está pagando 2,90 e pouco. Eu olhei na Quer dizer, essa distância aí deve diminuir, né, Deve diminuir. E lembrando que a gente sempre, quando ajusta, você tem que fazer um ajuste de inflações para qualquer coisa, né? Aqui, é claro, é um exercício, é um exemplo, né, com dados reais, mas a gente, no mundo real, os preços não ficam parados em dólar. Então, normalmente, você tem que fazer a diferença das inflações, que é a inflação local descontada pela inflação internacional, que é disso. Quando eu faço aquele gráfico que a gente mostrou na semana passada do dólar, no tempo, para comparar, a gente faz isso. Isso é dos manuais. Vou botar o card para a galera ver também. Só para finalizar, então, Sami, os investimentos para o pessoal que quiser apostar nessa estratégia aí de acompanhar a inflação. Então a gente tem Tesouro Direto. Óbvio. Vou ver se os meninos conseguem colocar pra gente na tela. Tesouro Direto. Exato. Investir, Tesouro Direto. Aí aqui a gente tem os vários títulos do Tesouro Direto. Qual que é o título que acompanha a inflação? Tesouro IPCA. Aí, no Tesouro Direto. Isso, no Mas Tesouro tem outras Direto. Formas. Agora, só uma coisa, tem o com juros semestrais e tem aqueles que acumulam rendimento para o vencimento, né? Em geral, os prazos mais longos são com juros semestrais. Então, você vê aí, 2055 é só com juros semestral. Mas tem 2035, que também não é 15 anos, então não é um prazo curto, sem os juros semestrais, né? Antigamente se chamava NTNB principal, a sem os juros semestrais, e a com juros semestrais chamava NTNB. Aí mudou a nomenclatura, graças a Deus, que é uma sopa de letra, ficou assim. Então, e outra opção são os fundos de inflação, né? Não, você tem CDB. LCI, LCA, você tem CDBs, LCI e LCA, que são indexados ao IPCA. Debentures também, aqui debentures agora está num momento muito opções de renda fixa. Basicamente tudo que é renda fixa. Mas... Quais são as opções de renda fixa? Então, é tesouro, debentures, que são títulos de empresa, CDBs, que são títulos de banco, LCIs e LCAs, resumidamente, são as principais. E o menor risco, tesouro. Menor risco, mas também o menor retorno. Então, o CDBs ele vai dar aquela arriscada maior para ficar, para ganhar um pouco mais, lembrando que tem o FGC. Dito isso, a gente vai chamar ela, nossa editora, do site, que é a Thaís Laporta, porque o site está muito bom, né? O investnews.com.br, você não conhece, está muito bom, porque a gente está começando a tocar em feridas que eram intocáveis. Hoje, eu acho que ela mexeu uma ferida grande, que são os planos de saúde. Thaís, bem-vinda ao Cafeína. Bom dia, Sami. Bom dia, Pri.
A gente sabe que dá para tentar negociar a conta de luz, o aluguel e outros boletos durante a pandemia. Mas quando se trata de plano de saúde, a situação é bem diferente, como mostra uma matéria da Caterine Rivas sobre o fracasso de um acordo com a ANS para perdoar os inadimplentes durante a quarentena. Ela constatou que só 9 das 1.212 operadoras de saúde no país, isso representa menos de 1%, se comprometeram a perdoar e não cancelar os contratos de quem ficar sem pagar até o fim de maio. Isso abrange as maiores operadoras do país, que ficaram de fora desse acordo. O tema é bastante polêmico, porque, segundo o IDEC, que defende o consumidor, não dá para concluir que os planos de saúde vão ter aumento de gastos durante a pandemia. Isso porque, nesse período, exames e cirurgias acabaram sendo cancelados ou adiados para dar lugar aos pacientes da Covid-19. De toda forma, o número de reclamações contra os planos de saúde aumentou durante esse período. O site Reclame Aqui mostra que foram 15.195 queixas entre março e abril, enquanto entre janeiro e fevereiro foram 14.894. O Invest News procurou as maiores operadoras para saber o que elas vão fazer com os inadimplentes. A Amil e o Bradesco disseram que não aderiram ao acordo da ANS. Já a Apvida afirmou que vai fazer uma transição na cobertura para planos hospitalares com preços menores durante a crise. E lá no site tem histórias de clientes que tiveram problemas com os planos durante a pandemia e também orientações sobre o que fazer se você tiver dificuldades para pagar o seu plano. Para saber mais, é só acessar o investnews.com.br e ficar de olho nas redes sociais. Até a próxima! Sam, então tá aí pra galera que quiser ler no detalhe, matéria da Caterine Rivas, tem bastante informação. O que você acha disso, Sam? Eu acho que devia ser assim, plano de saúde. Devia ser que nem carro, devia ter uma franquia. Porque o que a pessoa tem medo? De ir pro hospital, ir para uma UTI, por exemplo, fazer uma cirurgia, e aí a conta pode chegar a 500 mil, a 1 milhão num hospital privado de qualidade. Então, deveria ser um seguro de saúde no seguinte, o médico as pessoas têm para pagar, porque tem médico para todo bolso, tem médico R$90, tem médico lá, o doutor consulta, que é tipo o McDonald's dos médicos. Uhum. Já foi no doutor? É o McDonald's dos médicos. Já fiz matérias. É o fast food dos médicos. Uhum. Você resolve. Agora, você consegue pagar o médico. Agora, pagar internação você não consegue. Então devia ser um negócio mais... Consegue assim, né? Não, não é todo mundo. Mas a pessoa que não consegue também não consegue pagar o plano. Exato, verdade. Mas aí eu tô falando da minha pessoa, Tem porque a pessoa que não consegue pagar um, não consegue pagar outro. Aí o cara tá no sistema público, tá lascado, né? Porque o nosso sistema público não está entre os mais iluminados do mundo e faz isso. Então, dito isso, você podia assim, toda vez que usar vai pagar R$1.000. É caro, mas não acontece toda hora uma internação, uma cirurgia. E devia ser assim. E paga menos mensalmente. Não, paga muito menos. Exato. Porque é isso que incomoda. Não é um gasto de R$100, de 200, de 300. Estou falando para as pessoas que têm plano, não é para todos os brasileiros. Porque o que não tem, já não tem, acabou. Então, dito isso, a gente vai para aquele quadro que as pessoas me param na rua para perguntar o quê? 3 coisas. Pico do Mandetta, ninguém sabe. Mandetta sumiu. Onde estaria Mandetão? Não sei. E o pico dele? Não sei também. Porque ele ficava mandando todo mundo ir pra casa, mas você viu ele cantando? Na saída. Abraçou todo mundo. Mandetão tá muito malandrinho. Mandetão vai ter a live do Mandetta. Será que ele está preparando uma live? Não sei. A gente vai ver. Outra coisa que não sabemos é se o Palmeiras tem Mundial. As pessoas não sei se tem. Você acha que o Palmeiras... Você é casada com um jornalista de primeira categoria esportivo. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Não tem Mundial. Não tem Mundial. A Priscila já descobriu isso. E a terceira coisa é quando ficará pronto a Pritaca, que é a Priscila dos Pitacos. Porque esse bonequinho já está enchendo os meus pacovás. Sam, ele faz assim com o dedinho. Ele faz o dedinho. Ele é que nem você, gosta de se mexer. Ele gosta, ele é um assim, bonequinho hiperativo. Agora, temos notícias do bonequinho? Da bonequinha? Então, a Dani tá... Sim, vários ultrassons. Ninguém mandou assim, tá também, super... eu pedi pro público, você vê que eu tô com moral zero. Ele vai, desenha a Priscila.
A gente bota aqui. Eu cortei o dia que você falou isso. Ah, você cortou? Então é o seguinte, Tava muito longo aí. se você tem alguma capacidade, se eu tivesse, eu fazia capacidade de desenhar, desenhe esta ilustre jornalista, que vamos pôr aqui, a gente dá o crédito para você, só dinheiro que a gente não vai dar porque não temos. Tá em crise. Tá então difícil. a gente vai pôr aqui a Pritaca, que na minha concepção tinha que ser uma Priscila com um taco de beisebol batendo na minha cabeça com muito sangue, um negócio assim, pôr o YouTube, pôr a nossa classificação como 18 anos. Muito bem. Muito bem. Vamos então pro nosso primeiro pitaco. Sami, essa é a matéria do Breno Queiroz, então para entender a crise do petróleo, a guerra de preços tem futuro. Daí o que ele fala? Eu vou trazer alguns destaques aqui. Ele fala que a redução de 10 milhões de barris por dia que foi acordada lá pelos países exportadores já não faz mais sentido, chegou tarde. Aí ele traz umas informações muito interessantes, vai fundo, falando que petróleo a origem do nome da palavra vem de óleo de pedra. Ó, isso é Não cultura. sei se você sabia, eu achei bem interessante. Eu sabia porque você me contou. Tá, bom. E aí o que acontece? Então você tem vários jeitos de extrair o petróleo. Aí o que ele tá explicando? Por exemplo, nos Estados Unidos, que eles usam óleo de xisto, eles retiram o petróleo de uma rocha sedimentar que fica mais próxima à superfície, precisa de mais pressão, então é mais caro para extrair. Quebrar? Você fazer o quê? Fura? É por Fura. pressão, né? Não sei Acho exatamente. que fura, eu acho que fura. Mas fato é que aqui, por exemplo, Perfura. na camada do pré-sal, você retira você retira de uma rocha mais profunda e daí você precisa de menos pressão, então aqui o nosso custo de extração é mais barato. Então aqui, por exemplo, a gente tem um custo de extração de $21, um custo de produção. E aí, por exemplo, na Arábia Saudita, o custo deles é de $3. E isso você olha pro explica essa petróleo e guerra. já sai. E o que acontece? Então, como o custo de extração lá na Arábia Saudita é muito, muito baixo, eles conseguem meio que, assim, mexer no preço A gente com nem mais extrai, facilidade. porque se cai... E conseguem vencer aí nessa guerra de preço. E aí foi o que aconteceu quando a gente viu lá aquele primeiro choque que a gente teve. Arábia Saudita e Rússia brigando. Rússia não quis reduzir a produção. Então o que a Arábia Saudita fez? Falou, vou inundar o mercado de petróleo. E daí os preços desabaram, porque aumentou a oferta. Mas na matéria do Breno ele explica tudo direitinho. Muito boa a matéria. Né? Eu acho que tem que ler a matéria, até porque hoje eu já usei meu minuto para fazer gracejos. E ele explica também a cotação negativa, por que o WTI ficou na cotação negativa. Tá tudo lá. Entra no site, dá força pro Breno. O Breno tem surpreendido com matérias muito boas. O nosso site vai nas profundidades, a Caterine, a Thaís, vai lá o no Breno, pré-sal. Vai lá no pré-sal, porque não estamos aqui para passar pano na cabeça de ninguém. É isso, Sevidana. Muito bem, tem algum recado que você quer dar hoje? Uma boa semana pra galera. Uma boa semana, essa semana não tem feriado, até onde eu sei. Essa semana não tem feriado. Vai ter pico do Mandetta? Não sabemos também. Então, de acordo com o seu modelo, estamos no mas pico, não, né, o do Mandetta acho que é 2048. Estamos no pico, juízo, se puder, não sai de casa, se sair, tome os cuidados. Lave a mão, máscaras, capacetes, roupas do Breaking Bad. A gente consegue arrumar uma roupa minha do Breaking Bad? Sabe aquele amarelão? Você faz uma... Eu faço, apresento umas disso. Dorgas, Sami? Em casa? Drogas? Não, eu não sei. Eu sei cozinhar, que é quase uma droga. Mas eu sou contra o uso de tóxicos, mas não sou contra a proibição. Eu acho que o mercado tem que ser livre, obviamente, para maiores, né, para pessoas que têm condições de fazer escolhas. Muito bem, Samidana liberal, encerrando o programa. Oi. Não sou contra a proibição. Não sou contra a proibição. Ele é a favor da legalização. Da legalização. Eu sou a favor da legalização. Então você é contra a proibição. Eu sou contra ficarem proibindo. Boa. Ele é contra a proibição. Mas eu gosto do Breaking Bad. Até porque o Walter White... Aí a cena ele fica... Não, o cara não viu Breaking Bad até agora, não vai ver mais. Então, obrigado para você que nos acompanhou. Voltamos amanhã, às 6 da manhã, com notícias melhores, se o Brasil e Deus permitirem. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau, tchau.